Olá, conservadores, aqui é o Medeiros da Arca, aqui do Rio de Janeiro. Eu queria deixar só registrado a minha indignação. Minha indignação é ao ver o nosso deputado federal, Daniel Silveira, sendo julgado e condenado. Agora, eu sabia que ele ia ser condenado, pela maioria dos togados. Agora, o que me decepcionou foi ver o André Mendonça, o último ministro do STF, indicado pelo nosso Bolsonaro, ele simplesmente se acovardou. Eu acho que existia tanta pressão em cima dele, ele vai pedir vista, ele vai segurar, ele vai salvar Daniel. Acho que tanta pressão, e certamente eu acredito que houve uma pressão de algum togado ali, pode ter certeza disso, porque aqueles ministros ali, eles gostam de fazer política. Eles foram lá na Câmara de Deputados pedir para não ter a PEC da urna eletrônica. Então ele faz isso. Aqueles ministros, eles ficam ali tentando fazer política. Já estão de longe, já deixaram de ser o ministro constitucional que analisa as leis que estão sendo aprovadas, que analisa os feitos que estão sendo realizados pelos políticos, ver se está dentro da Constituição. Não, eles agora estão fazendo leis e querendo governar. Eu sabia que aquele togado ali ia ganhar, ia votar contra o André Mendonça, ia votar contra o Daniel Silveira. Mas eu não esperava que o André Mendonça fosse se unir, se acovardar. O André Mendonça se acovardou. Aí foi preciso o quê? Foi preciso o Bolsonaro, o nosso presidente, vir, se expor e fazer esse indulto, né? Que é uma graça. O indulto porque a gente sempre ouve falar em indulto de Natal, indulto de fim de ano, né? Para salvar bandido. O presidente poderia, pelo menos no fim de ano, Natal, fazer um indulto para salvar bandido, né? Ele estabeleceria as normas de quem podia estar sendo beneficiado e muita gente ia ser beneficiada e ser solto. Mas eu acho que eu nunca vi o presidente fazendo um ato desse tão individual, dando uma graça. Aí eu estava analisando hoje, se você começar a falar graça, você começa a lembrar da palavra de Deus, do amor de Deus. Aí você fica se perguntando, graça na palavra de Deus é o contrário que houve com Daniel Silveira. Porque a graça na Bíblia é algo imerecido, é quando você não merece. Talvez o indulto de Natal seja uma graça, porque o indulto está soltando gente que é bandido, mas porque foi a lei, o indulto que o presidente deu, ele chegou até nele e ele foi liberado. Mas o que houve com Daniel Silveira, nosso deputado federal, foi uma graça. Só que a graça dentro da palavra de Deus significa algo que Deus nos dá, algo que nós somos alcançados sem merecer, né? Quem conhece a Bíblia sabe que a graça é algo que a gente não merece. A gente não merece nada de Deus, mas Deus nos abençoa. Mas o que houve com Daniel foi algo diferente da graça de Deus. A graça ali foi uma graça humana, onde um homem, ele quer salvar outro homem. O salvar não quer dizer que ele estava perdido, no sentido de ele tinha errado, cometido crime, não. Né? Porque quando a gente vê um criminoso, a gente fala assim, se perdeu na vida. Mas Daniel não. Daniel falou besteira, muitas besteiras, mas não era para ser julgado e condenado pelo STF. Ele era para ser julgado pela Câmara de Deputados, por causa do decoro parlamentar. Aí, como o André Mendonça se juntou, eu acho até que o próprio Bolsonaro ficou até com vergonha, né? Bolsonaro dava como certo que o André Mendonça não ia negar a chamada patriótica, né? Mas o André Mendonça, ele negou, ele se furtou da verdade e se escondeu. E depois ele foi dizer que ele votou de acordo com a consciência cristã. Não tem nada a ver, ele ali é ministro das leis, ele não é pastor ali. Então ele confundiu tudo. A emenda foi pior que o soneto. Ele era para ter ficado longe. Deu voto, suma, desapareça. Mas ele quis justificar dizendo que o voto dele foi como cristão. Não existe isso. Não existe isso. Ele não entendeu que tudo ali estava errado. Toda a prisão foi errada. Tudo que aconteceu com Daniel foi errado.
Ele era para poder ter seguido o caminho de Cássio Nunes Marques, né? Ele era para ter seguido o caminho do outro ministro que foi indicado Bolsonaro. Quem a gente tinha até algumas reservas, né? Tinha até algumas reservas, né? A gente acreditava mais, a gente colocava mais expectativa em cima do André Mendonça do que o Cássio Nunes. Mas só que a gente viu que na hora que foi chamada a responsabilidade, o Cássio ele respondeu como um homem que analisa a palavra, analisa a lei. E o André Mendonça ele se furtou, ele se acovardou. Tá bom? A graça que Bolsonaro deu para Daniel Silveira é uma graça humana. E aí, porque ele mereceu ser salvo, ele mereceu da bênção do presidente. Daniel Silveira mereceu ser agraciado para a sua liberdade. Foi uma graça merecida, diferente da graça de Deus, que a gente não merece e recebe, tá bom? Um abraço aí, vamos continuar com esse processo político. A gente está vendo aí muita dificuldade. O Bolsonaro está com dificuldade porque é tanto inimigo no Congresso, inimigo na Justiça, inimigo na imprensa, enfim, só misericórdia de Deus sobre a vida desse homem chamado Bolsonaro. Um abraço, vamos seguir firme. Quem sabe orar, ore por Bolsonaro. Quem sabe rezar, reze por Bolsonaro, por quem está precisando. Daniel Silveira, seja bem-vindo à liberdade. Eu espero que você seja um bom senador, hein? Um abraço.